Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 17, 18 e 19 do livro 2 Reis. No capítulo 17, o autor logo no início nos informa sobre o reino do norte de Israel. E o rei que estava no poder era Oséias, que após o novo ataque do rei da Assíria, chamado Salmanaser, ficou completamente subjugado, sendo obrigado a pagar tributos à Assíria. Porém, depois de algum tempo não definido, Oséias se rebelou e deixou de pagar tributos à Síria e se uniu ao Egito, fazendo aliança com o rei Osorco IV, ou Sou, como descreveu o autor. Mas essa aliança com o Egito ocasionou um retorno do rei da Assíria a Samaria. O rei da Assíria, nesse retorno, cercou a Samaria por 3 anos, vencendo suas defesas. E depois desse cerco vitorioso, invadiu Samaria e levou o rei Oséias preso e os israelitas cativos para a Síria. Ainda que no início do cerco era o rei Salmanaser quem liderava a Síria, não foi ele quem a conquistou, pois morreu antes, deixando a Assíria sob o reinado de Sargão II, que finalizou a invasão e a dispersão de Israel Norte. O autor mantém, até o versículo 23, um relato minucioso sobre o motivo de Israel ter sofrido a dispersão. Primeiro, Israel foi desobediente a Deus, servindo aos deuses dos outros povos. Segundo, Israel seguiu aos ensinos dos povos e dos reis perversos que foram levantados entre eles e ignoraram os ensinos divinos. Terceiro, edificaram e ergueram altares a deuses feitos por mão de homens, e queimaram incenso nesses altares, ignorando a ordem divina de não se curvarem diante de imagens. Quarto, ignoraram a exortação dos profetas que Deus levantou no meio deles. Quinto, ignoraram a aliança que Deus havia feito com seus antepassados. Sexto, além de terem feito ídolos para adorar, entregaram os filhos deles para serem queimados em sacrifício. Isso tudo causou a grande ira divina que culminou com a dispersão do povo de Israel Norte. O autor nos adianta um fato que ocorrerá nos próximos capítulos, nos informando que o povo de Judá ou Israel do Sul também sofrerá a dispersão, por não guardarem os justos mandamentos do Senhor, como o povo de Samaria. Mas os primeiros a serem dispersos foram o do Israel Norte. O autor nos informa a seguir que após o rei da Assíria ter conduzido o povo de Israel para suas terras, deixou na terra de Samaria povos de várias regiões. Isso fez com que Deus enviasse vários leões para devorar os novos habitantes. Quando essa informação chegou aos ouvidos do rei da Assíria, ele pediu para que fosse enviado algum sacerdote de Israel de volta a Samaria, para ensinar os novos habitantes como servir ao Deus de Israel. Essa atitude afastou os leões, porém, não foi possível santificar os novos habitantes de Samaria, pois eram completamente idólatras. Mas, como descreve o autor, eles aprenderam como deveriam adorar ao Deus verdadeiro, porém, não abandonaram seus outros deuses e suas práticas detestáveis, como orgias sexuais e o oferecimento de seus próprios filhos em sacrifício de fogo. É isso que indica os nomes dos deuses Sucote, Benote e Moloque, relatados pelo autor, e tantos outros deuses mencionados, que, como você sabe, na realidade, são demônios enganadores. No capítulo 18, a terceira e última parte do livro é iniciada, e somente o Reino do Sul passará a ser o tema e assunto do autor. Haja vista, o Reino Norte já havia sido disperso pelos motivos que mencionei na descrição no capítulo anterior. O autor inicia o capítulo falando sobre o novo rei de Judá, Ezequias, que, segundo a descrição, foi um rei exemplar, mas tão exemplar que não houve nenhum outro rei do reino sul de Judá que tenha se comparado a ele. Ele fez o que os reis anteriores não haviam feito, destruiu os santuários idólatras, o poste da deusa Zera, e ainda despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha erguido tempos antes, quando o povo ainda estava sob a sua liderança. Interessante que nenhum autor havia comentado sobre essa serpente levantada por Moisés, ainda quando o povo estava no deserto. Somente aqui, quando o rei Ezequias reinou, que ele decidiu destruir essa serpente. E tudo indica que o povo estava adorando a ela como uma divindade, onde estavam queimando incenso diante dela.
que era conhecida pelo nome Neustan, que significa bronze. O rei Ezequias mantinha sua confiança em Deus. Por esse motivo, obteve muitas vitórias. Ele não se rendeu ao poder da Assíria e venceu os filisteus que ainda estavam na terra. E nessa oportunidade, o autor cita novamente, de um modo breve, uma descrição do que ocorreu com o povo de Israel Norte. Por causa da desobediência, eles foram exilados. Depois dessa breve descrição de Israel do Norte, somos informados que os assírios vieram para invadir Judá, e o rei Ezequias enviou uma mensagem para o rei da Assíria, que já não era mais o Sargão II, mas sim o filho dele, Senaqueribe, e lhe disse que havia cometido um erro e estava disposto a retornar os pagamentos tributários à Assíria. Ainda que o autor não nos informa no texto, os historiadores registram que o rei Ezequias tinha um combinado tributário com Sargão II, mas quando Sargão II morreu, Ezequias tinha aproveitado a oportunidade para não continuar o pagamento dos tributos. Porém, o novo rei da Assíria, Senaqueribe, filho de Sargão II, percebeu a rebelião de Judá e cobrou respostas de Ezequias. Por esse motivo, você lê no versículo 14 que Ezequias disse para Senaqueribe que tinha pecado contra ele. E Senaqueribe aproveitou o momento para exigir um pouco mais de Ezequias, rei de Judá. Essa exigência de Senaqueribe trouxe muito custo ao rei Ezequias, que precisou realizar uma limpa no templo e no palácio para entregar o ouro e a prata exigidos pelo rei. Mesmo assim, o rei Senaqueribe não deixou Judá, mas enviou mensageiros de confiança para afrontar o rei Ezequias. Esses mensageiros assírios se posicionaram em locais estratégicos para que a mensagem alcançasse o maior número de pessoas do povo de Judá. E ainda que os oficiais do rei Ezequias tenham exigido que os mensageiros assírios falassem em língua comercial, que era a aramaica, eles desejavam que todos entendessem e assim falaram através de um porta-voz em língua hebraica. Ezequias não compareceu para atender os mensageiros da Assíria, mas enviou seus oficiais. Nessa ocasião, os assírios deixaram uma mensagem que confrontava o rei Ezequias e o Deus de Israel. Essa mensagem de afronta levou os oficiais do rei Ezequias a rasgarem as suas vestes em sinal de lamento. No capítulo 19, o autor narra que a reação do rei Ezequias foi a mesma de seus oficiais. Ele rasgou as suas vestes em sinal de lamento e vestiu-se de pano de saco em sinal de aflição e humilhação, e entrou no templo para orar. O rei Ezequias teve a ideia de enviar ao profeta Isaías alguns de seus oficiais e sacerdotes, todos eles vestidos de pano de saco, para informá-los sobre a mensagem do rei da Assíria. A mensagem de resposta que o profeta Isaías direcionou ao rei Ezequias foi para que esperasse, pois o próprio Deus foi quem tinha sido insultado pelo rei da Assíria, e que já havia providenciado um modo para que o rei Senaqueribe voltasse para a terra dele e lá fosse morto. Só que quando essa mensagem do profeta chegou ao rei Ezequias, Senaqueribe já havia recebido a mensagem de que seu retorno à Assíria deveria ser urgente. Porém, Senaqueribe enviou uma carta ao rei Ezequias dizendo que não adiantava ele confiar no Deus de Israel, pois muitos deuses tinham caído e o Deus de Israel seria mais um que cairia diante dele. O rei Ezequias decidiu orar novamente ao Senhor, e nessa oração reafirmou a sua confiança no Deus de Israel e na crença em que nenhum Deus é superior a ele. O profeta Isaías enviou uma nova mensagem de Deus ao rei Ezequias, e nessa mensagem ele assegurou ao rei Ezequias que a oração feita por ele teria sido ouvida. E em conjunto com essa declaração, Deus afirmou ao rei Ezequias que Jerusalém sorriria diante do rei da Síria, pois tinha zombado do Deus de Judá, e lançou uma promessa de bênção sobre o povo de Judá. Promessa essa em que durante o primeiro ano do cerco eles comeriam o que crescesse por si. Depois, no segundo ano, comeriam os frutos gerados por esse crescimento natural. E já no terceiro ano poderiam plantar e colher, pois seriam deixados em paz e livres dos ataques assírios. Esses diálogos relatados pelo autor aconteceram durante todo o período do cerco assírio a Judá. Ao término do tempo determinado por Deus,
houve o cumprimento da palavra predita pelo profeta Isaías, pois Deus enviou um anjo entre os assírios e matou 185.000 soldados. O rei Senaqueribe voltou para Nínive, a capital da Assíria, e lá seus filhos o mataram, e um outro filho chamado Esar-Hadon reinou em seu lugar. Aqui finalizamos a nossa meditação de hoje. Na exposição de hoje, aprendemos como Deus, pela sua bendita providência, conservou no reino de Israel Sul reis da linhagem davídica e que esses foram mais dedicados a Deus que os reis do território de Samaria. E a diferença, como já falei anteriormente, era a referência que cada reino tinha. O Israel do Sul tinha como referência a Davi e seu reino. Já os reis do Norte tinham como referência o perverso Jeroboão, que levantou ídolos para que os israelitas não fossem até Jerusalém para adorar no templo. Com isso, introduziu a idolatria no meio do povo. Minha pergunta para você é sobre quem tem sido sua referência no serviço de Deus e de obediência à sua palavra. Muitos, infelizmente, têm cometido vários erros e pecados diante de Deus por não terem uma boa referência na adoração a Deus. Sem notarem seus desvios doutrinários, estão servindo a falsas divindades ao invés de servirem ao Deus verdadeiro. Quantos deixaram de acreditar na Santíssima Trindade, no Deus que é uno e trino, no Deus que desde toda a eternidade subsiste em amor pleno e constante em si mesmo, pois em essência ele é trino, e seguiram aqueles que rejeitam a revelação clara das Escrituras de que Jesus é a segunda pessoa dessa bendita e santa Trindade, dizendo ser errado aquilo que as Escrituras declaram explicitamente sobre a eternidade do Filho de Deus. E os que seguem tal ensino estão tão longe de adorar o Deus verdadeiro que, sem perceberem, se entregaram ao pecado de idolatria. E caso não se arrependam, serão afastados por toda a eternidade do prazer e da alegria que estão reservados para os crentes fiéis às Escrituras. E aqueles que seguem a alguns líderes gananciosos e soberbos, que em seus ensinos não aceitam a realidade da soberania divina, mas querem a qualquer custo ensinar a seus seguidores que Deus deve atender aos nossos desejos e projetos sem nenhum tipo de restrição. Afirmam que Ele é obrigado a nos deixar livres de dores ou qualquer aflição do tempo presente. Fazem de Deus um servo, ao invés de ensinarem que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Meu alerta a você é que a partir dessa nossa meditação de hoje sobre esses reis de Israel, que ao invés de confiarem em Deus e em seu grande poder, decidiram seguir aos ensinos idólatras e subterfúgios meramente humanos e terrenos, ignorando a santa providência divina sobre todas as coisas. É muito fácil seguir a ensinos que apresentam soluções imediatistas, que não se importam com o verdadeiro ensino das Escrituras, mas visam apenas o seu bem-estar momentâneo. Foi pensando assim que os reis do Israel Norte decidiram seguir os deuses dos povos vizinhos, mas por não aceitarem os verdadeiros ensinos das Escrituras, foram consumidos pelo inimigo e derrotados por seguirem seus impulsos de ambição e paixões humanas. Que o meu e o seu desejo estejam dia a dia subjugados debaixo da soberana vontade de Deus. Que nosso prazer e alegria não estejam limitados aos bens terrestres aqui, mas sim em um dia desfrutarmos da bendita presença de nosso meigo Salvador. Que possamos, ainda que muitas vezes não atendidos naquilo que buscamos, nos manter firmes na resolução de confiar naquele que possui os céus e toda a eternidade sob o seu olhar de amor e misericórdia. Amor, pois o Deus bíblico não depende de suas criaturas para viver a realidade de amar, pois, como já mencionei, na Trindade o amor é uma realidade eterna. Misericórdia, pois através dela o Deus Trino compartilha conosco o amor que sua essência desfruta desde sempre. Amém. Encerro com essas palavras, te desejando uma boa reflexão e até amanhã, querendo Deus.